Bom dia, turminha maravilhosa! Terça-feira, então, que delícia! E hoje a gente vai de matemática. Para começar, a gente vai fazer da página 232 até a página 238, ainda sobre os números decimais, sobre as frações, coisa que a gente já vem trabalhando ao longo das outras semanas. Então, não é conteúdo novo, não é nada novo para vocês. Então, olha só, lá na página 232 está falando números decimais. Dele tem uma imagem. Observe as medidas de altura de Theo e Alice e registre a altura deles em centímetros. Lembra que metro tem a vírgula e centímetro não tem a vírgula. A única coisa que muda é isso. Então, ali vocês vão anotar. Daí depois está falando assim. Agora, represente a medida da altura de cada um deles em metro. Metro com vírgula. Então, vocês vão colocar ali com vírgula. Olha só. Em um quadro de ordens, a altura de Alice já está registrada. Registre, então, a de Theo. Então, olha só, lembrem sempre que quando a gente falar a altura em centímetros, a gente vai botar aquela vírgula, 1,62, 1,27. Quando a gente botar em metros, a gente... Falei errado, ó. Quando a gente for botar em centímetros, a gente não bota vírgula. Quando a gente for falar em metros, a gente bota vírgula, certo? Daí depois tá falando ali, ó. Veja como podemos fazer a leitura de números decimais e continue. Olha ali como é que eles fazem a leitura. Ó, o do 1,95, 1 inteiro e 95 centésimos. Olha ali o próximo. 1 inteiro, 9 décimos e 5 centésimos. Olha ali o próximo, 43 centésimos. E vocês vão continuar escrevendo. Prestem atenção no exemplo, porque os outros estão ali. É só vocês fazerem igual do exemplo, porém só muda o número. Combinado, galera? Depois na página 233, agora a gente vai usar o material dourado, olha ali. Vamos representar as quantidades no quadro de ordem usando o material dourado. Combinando que, olha ali, a placa indica uma unidade, a barrinha indica o décimo da unidade e o cubinho indica 1/100º de unidade. Então, olha ali, exemplo. Juntando 3 barrinhas daquela grande, daria 100. Mas não vai ser, olha ali, vai ser somente 3. Olhem o exemplo. É só vocês olhar e vocês ir seguindo o exemplo. E daí, olha assim, agora ali. Daí, escreva como se lê. Como é que ficou ali? 3 inteiros e 94 centésimos. Bem fácil. Ali embaixo, como é que vai ficar? 6,46. Daí como é que vocês vão escrever? 6 inteiros e 46 centésimos. E assim por diante. Daí olhem lá embaixo que está falando. Você sabia que 4,6 e 4,60, pois 6 décimos equivalem a 60 centésimos? Vocês sabiam disso? Grifem aquilo ali que é bem importante, ó. Que 4,6 é igual a 4,60. Depois, lá na próxima página, tá falando assim. Pinte as figuras que representa o número decimal indicado. Ali tem 0,8. Quanto que vocês vão ter que pintar? 8 negocinhos. No outro tem 0,6. Quantas partes vocês vão ter que pintar? 6. Depois, na reta numérica, vocês vão botar os números que estão faltando. Olha só, ali na A e na B. Ali tem 0,5, depois do 0,5 vem que número? Daí reparem que tem um risquinho que não tem quadrinho, que ali é o 0,7. E depois do 0,7, qual o número que é? Daí botem. E daí vocês vão completar qual que é maior, o 0,8 ou o 0,6? Qual que vocês acham? Depois a número 2 está falando assim. Pinte as figuras para representar o número decimal indicado. Olha só, essa figura foi dividida em 10 partes iguais. Então, vocês têm que pintar quanto que está pedindo ali embaixo?
8. E depois, essa figura foi dividida em 100 partes iguais. Quantas partezinhas vocês têm que pintar? 80. Olha, reparem ali que 0,8 ou 8 décimos é igual. E 0,80 ou 80 centésimos é igual. Olha só, observe que 0,8 é igual a 0,80, ou seja, 8 décimos é igual a 80 centésimos. Então, a gente fala 0,80 ou 80 centésimos é a mesma coisa, certo? Daí depois olhem ali. Complete com maior ou menor. Qual que é maior? 0,67 ou 0,71? Ai, que lógica, né, gente? É atividade de primeiro ano essa. Ai de quem errar. Depois, lá na página 235, de novo sobre a altura, vocês vão ter que botar a altura deles no quadro, mas a resposta está lá na perguntinha da número 4. Então, observem e não esqueçam da vírgula, porque está pedindo para vocês botarem metro, combinado? E depois, agora responda qual deles está de calção verde. Qual que está de calção verde? Carlos ou Luiz? Depois, olha só, veja a altura dos jogadores de basquete. Alice, Bibi, tem tudo ali. Não tem o nome ali deles, porém tem a altura. Então, pela altura, a gente já vai conseguir se basear, certo? Depois tá pedindo, identifique os jogadores pelo número da camiseta. Qual deles veste a camisa com o número 1? O número 1 é a mais baixinha. Qual daqueles ali tem a altura mais baixinha? Ó, é a Clara, 1,73 m. E assim por diante, bem fácil. É uma interpretação que vocês já estão craques, né, galera? Então, ó, caprichem. Depois a número 6 está falando, observe a conversa entre os 4 amigos. Eu sou o mais alto de nós 4. Eu já tenho 1,42 centímetros, 3 centímetros a mais que Paulo. Eu tenho 1,49, sou 10 centímetros a menos que o Luiz. Então, eu sou mais baixo do grupo. Daí agora, assinale a alternativa que mostra corretamente a altura dos 4 amigos. Contem, exemplo ali, ó. Ali tem 1,42, ele tem 3 a mais que Paulo, 42, 43, 44, 45. Então, a gente sabe que Paulo tem 1, entenderam? Então, prestem atenção. E depois ali na número 7, vocês vão comparar com menor, maior ou igual. Exemplo ali, ó, 0,45, 0,54, qual que é maior? Depois ali vocês têm 0,4 e 0,40. 0,4 e 0,40 é igual. Então, vocês vão botar o sinal de igual. E assim por diante. Isso a gente já tá craque em fazer. Na verdade, depois dele na 237, o campo de futebol de um clube da cidade tem as medidas em metros indicadas na figura. Escreva essas medidas em centímetros. Olha ali, em centímetros, o que a gente vai ter que fazer? Tirar a vírgula. Em metro tem vírgula. Então, vocês vão reescrever o número somente tirando a vírgula e daí acrescentando o cm no final, porque é centímetro. Certo? Daí depois vocês vão brincar de malha. Observem ali a malha. Você sabia que podemos desenhar usando código? Thaís desenhou a letra inicial do nome dela pintando os quadrinhos. E agora, Alice e Lucas fizeram o mesmo que Thaís. Quais quadrinhos Alice pintou? Daí vocês vão fazer a legenda da Alice. E depois a de Lucas, exemplo ali, a Alice usou o E9, o E10, o E11, o E12 e assim por diante. Bem fácil e tranquilo. E depois, em uma folha de papel quadriculado, prepare uma malha como essa, usando letras e números, e pinte a letra inicial do seu nome. Quantos quadrinhos você pintou? Quais foram? Essa aprofunda para vocês o papel quadriculado, certo? Daí vocês vão fazer, e daí este papel vocês vão colar lá no caderninho de vocês e vão colocar atividade de matemática, página 237. Combinado, galera? E daí, pra gente terminar, ali a última, vocês têm interpretando o gráfico. Ali vocês têm um gráfico com todas as informações.
E depois, com base nessas informações, vocês vão responder a letra A, a letra B e a letra C. Na letra A tá falando assim: em quantos centímetros variou a altura da laranjeira comum de um ano para o outro? Então, é só vocês verem ali, ó, de um ano para o outro e contar. Certo? Ali na próxima, vocês vão ter que botar a altura de todas em centímetros, centímetros não vai vírgula, e em metros vai vírgula. Exemplo ali, se for botar em metro, a primeira de um ano, em centímetros é só 30, em metro é 0,30. Ali a número 2, em centímetro é 60, em metro é 0,60. E assim por diante. Combinado? Exemplo ali na número 6. Em centímetro é 180, em metro é 1,80. Combinado? E depois a última, se continuar esse padrão, quantos centímetros a laranjeira comum poderia atingir em 10 anos? 10 anos, façam a conta. Se em 7 anos ela tem 2,10 metros, em 10 anos ela vai ter quanto? Acrescenta 30 até chegar em 10. Combinado, galera? Daí a nossa primeira aula foi isso, bem fácil, bem tranquila. Façam todas as atividades com atenção. Depois não esqueçam de bater uma foto e de estar mandando essa foto para a prof. Combinado, turminha?